Agora a gente vai girar a chave e a gente vai falar de saúde. Presta muita atenção que banhos de mar e banhos de piscina, sem os cuidados devidos, podem ser grandes vilões, tá? Sabe quando aquela água entra no ouvido? Ah, meu irmão, aí esse problema pode se agravar, tá? Aqui no estúdio, a gente recebe hoje o otorrino Edson Bastos, que vai nos ajudar a compreender esses casos de inflamação que se tornam mais comuns agora no verão. Quero agradecer a sua participação, doutor, e falar, né, da gravidade, né, da importância de ter os cuidados quando for fazer esses mergulhos, tanto no mar como na piscina. Exatamente, nesse momento de verão, né? Então aumenta muito a possibilidade dos banhos de mar e banho de piscina, são banhos de imersão. E, consequentemente, a água entra no ouvido. Então eu costumo dizer o seguinte, que nosso ouvido externo, ele não gosta de água, ele gosta de ar. Por quê? Porque é um canal e tem uma pele igual à pele do nosso corpo de outro local, mas está numa profundidade, é escuro, não entra sol, não ventila, é mais quente e mais umidade. Consequentemente, tem aquela oleosidade no canal para proteger essa pele. Então, mas quando a água entra e não sai, fica retida, então ela inflama o ouvido, que são chamadas otites externas ou otites de verão. Então, é muito comum nesse período e a sensação, o sintoma é que o paciente, ele apresenta uma sensação de ouvido tapado, né, dolorido, às vezes sai um pouco de secreção e muita dor quando toca. Então, são sinais da otite externa. Pronto, doutor, muitas pessoas usam a técnica de pingar uma gotinha de álcool, né? E pelos comentários, os resultados são satisfatórios, porque a água de fato sai do ouvido quando pinga o álcool. Isso é recomendado? Olha, é um pouco perigoso você que não sabe sobre a condição do seu ouvido pingar álcool no ouvido. Então, na realidade, o que é que nós devemos fazer para evitar esse incômodo de otite externa no verão? Então, aquelas pessoas que já têm uma possibilidade maior de reter cerúmen, os ouvidos obstruírem por descamação da pele, ou às vezes o canal estreito, esses pacientes é recomendado procurar o otorrino que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos antes dos banhos de mar e de piscina para fazer uma limpeza e, consequentemente, a água vai entrar e vai sair. No caso que a água entre e que não saia, eu recomendo o seguinte, algumas informações. Então, você coloca o ouvido para baixo, bate um pouquinho assim e, em geral, pode sair aquele excesso de umidade. Caso não saia, uma outra técnica é você pegar um secador de cabelo e colocar, e aquele ar mais quente faz com que evapore aquela umidade. O fato de você pingar uma substância alcoólica no ouvido, ele não é problema caso você não tenha uma perfuração tipânica, caso você não tenha uma otite externa crônica em atividade. Então, é perigoso do ponto de vista da população ela sentir uma coisa no ouvido e pingar álcool no ouvido. Mas quando o médico limpa o ouvido, examina direitinho e vê que não tem nenhum problema maior, a gente até orienta a pingar algumas gotinhas de uma substância alcoólica após o banho de mar, o banho de piscina, principalmente em nadadores. Certo. Doutor, eu queria agora falar sobre as crianças, né? Porque, na verdade, para quem é pai, não sabe, né? Quando isso está acontecendo, quando entra água no ouvido da criança, principalmente se for muito pequenininho, e eles não entendem, nem sabem o que está acontecendo. Qual a orientação nesses casos? Olha, nesses casos, as crianças, elas vão se manifestar com dor no ouvido, né? Mesmo, então, em geral, as crianças que vão para o banho de mar, banho de piscina, são crianças um pouquinho maiores. Então você pode ligar o fato de tomar o banho de mar, banho de piscina, e a criança começa a ter dor no ouvido, principalmente ao toque. Agora, existem outras situações que são crianças pequenas e que têm um outro tipo de otite, chamada otite média. É totalmente diferente desse tipo de otite que falamos agora. A otite média é uma consequência de um processo que inicia-se no nariz. Então, a criança tem obstrução nasal, coriza, espios, sinusite, rinite após disso, isso principalmente depois de gripe, resfriado, após disso passa a ter dor no ouvido. Se a criança é muito pequena, ela não se manifesta com dor no ouvido. Qual é o sinal de uma criança muito pequena, abaixo de 2 anos?
é irritabilidade, é inapetência, né? Às vezes é diarreia, febre inexplicada. Aí realmente o médico tem que examinar, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. E muitas vezes, na criança pequenininha, o exame físico do ouvido não é tão fácil. Então é preciso que tenha muita experiência para que se faça um exame correto e se chegue a um diagnóstico bem preciso. Certo. Nessa época do ano, doutor, qual o procedimento que a gente deve seguir, né, antes de estar mergulhando? Existe algum, digamos, de protocolo a ser seguido? Então, como eu falei anteriormente, aquelas pessoas que normalmente tomam banho de mar, banho de piscina e não acontece nada, não tem, assim, maiores preocupações, né? É sempre enxugar o ouvido depois que entrou água. Agora, aquelas pessoas que têm coceira no ouvido, tem frequente acúmulo de cera, né? Os ouvidos obstruem, aquelas pessoas que têm um conduto estreito e que frequentemente têm essas obstruções do canal auditivo, então o que é que eu recomendo? Que antes dessa frequência de banho de mar e piscina, quando é esse período? É tipo o final de novembro, início de dezembro, né, que a temperatura está bem maior, e aí é muito agradável banho de mar e piscina. Então, nessas pessoas que já têm uma tendência a ter isso, eu recomendo que procure um profissional, o otorrinolaringologista, que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos, para fazer o exame e limpar o ouvido, tirar aquele excesso de cerumen, excesso de escamação. Por quê? Porque aí, nesse caso, a água vai entrar e vai sair e não vai acontecer nada. Então, essa é a recomendação. Certo. Essa limpeza pode ser feita em casa, até, né, com cotonete. Tem gente que usa até aqueles grampos de cabelo. Tem gente que vai além, pega aquelas... Eu sei que aí não, né? Mas tem gente que pega o bocal da caneta, a tampinha da caneta para limpar, a chave para limpar, algo, né, que consiga enfiar aqui no ouvido. Isso pode ocasionar consequências na frente? Isso é uma pergunta muito interessante, um assunto que você tocou e que é muito bom para a população que está nos assistindo, para que fique atento. Jamais utilizar o cotonete. O cotonete, ele vai empurrar aquele excesso de cerume. Jamais manipular com caneta, com palito, com outra coisa, porque pode irritar a pele e trazer uma consequência maior, que é uma otite externa de maior proporção. Além disso, é muito perigoso você manipular o ouvido, né, com cotonete ou com qualquer outra coisa pontiaguda. É muito perigoso em causar uma perfuração da membrana timpânica. Então, nós vemos muitos casos no consultório, frequente, a pessoa coloca o cotonete, às vezes tira a mão para fazer uma coisa, quando vai pegar no cotonete, né, então empurra, porque não está sabendo a profundidade. Então, jamais utilizar cotonete, utilizar manipulação. A única coisa que você pode fazer é com o dedo pequeno, com a toalha, com lenço, você enxugar na parte externa, né, que inclusive a pele do ouvido, ela se renova migrando para fora. Então, ela traz para o exterior o excesso de cerume, o excesso de escamação da pele. O ouvido, ele é autolimpante. Só em condições especiais que ele não tem essa condição. Quais são as condições especiais? Aquelas pessoas que têm muita inflamação, infecção no ouvido e que têm o conduto estreito, aí precisa ajudar. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, deve-se evitar totalmente o uso do cotonete. Ok. A gente vai continuar, tá? Você que está ligando a televisão agora, a gente está falando aqui com o nosso doutor especialista sobre os cuidados nessa época do ano, no verão, né, quando a gente dá esses mergulhos, seja no mar, seja na piscina, quando entra água no ouvido, isso que é muito comum, né? Então, para a gente estar por dentro de tudo que em relação a esse assunto, a gente está com um especialista. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui com o doutor Edson, falando sobre essas inflamações auditivas no verão, minha gente. Doutor Edson, a gente já abordou aqui várias situações também com relação à inflamação, mas aproveitar a presença do senhor, falar um pouquinho do que interessa aos artistas, ao folião, certo? A nós comunicadores que ficamos muitas horas na transmissão do carnaval. Eu estou me referindo a uma questão do zumbido, a questão de estar muito próximo ao trio, vários decibéis, e ter esse cuidado, porque a gente sabe que o folião está ali curtindo, tem muitos que gostam realmente de ir no lado do trio para sentir aquela pressão, aquela vibração, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é muito prejudicial à audição e à própria saúde. Então, bora aproveitar aqui o especialista para fazer um alerta também para vocês e terem cuidado, né? Na hora de ir para a rua, a gente saber o que pode ser feito para curtir, mas também de uma forma segura, sem prejudicar a audição.
Olha, esse programa foi feito exatamente no momento muito oportuno, né? E que pode ajudar a população que está nos assistindo aí a respeito de uma grande festa, uma festa maravilhosa, que é o Carnaval. Todos devem ir para o Carnaval, brincar atrás do trio elétrico, sem nenhum problema. Entretanto, temos alguns cuidados muito simples e especiais que pode proteger a sua audição. Então, para que você entenda, o nosso ouvido, ele suporta um som de 85 decibéis. O que é um som de 85 decibéis? É em torno de um som de um liquidificador. Ora, o trio elétrico, ele coloca 110, 115, às vezes 120 decibéis. Então é muito alto. E você deve ir para a folia, sim, só que você deve ficar um pouco afastado do trio, além de 10 metros do trio. E não ficar muito tempo nesse momento aí, desse espaço de 10 metros. Então, brincado atrás do trio elétrico, de uma forma bem tranquila, mas ficar um pouco mais afastado, porque mais próximo do que 10 metros, a pressão acústica é muito grande. Então, e você não suporta ficar mais do que 15, 20 minutos, que aí pode realmente danificar a sua audição. E eu chamo a atenção do folião, que é o seguinte: a nossa audição, ela pode ser lesionada por um excesso de ruído, e essa lesão, ela é irreversível. Então, temos que tomar um cuidado muito grande. E o sinal de alerta que você teve uma lesão auditiva por exposição excessiva a ruído é quando você chega em casa no silêncio e você sente os ouvidos abafados e você sente um chiado. Aí você descansa, toma muita água, hidrata bastante, no outro dia você acorda bem. Se isso se repete, e depois do carnaval, tipo 2, 3 dias, depois do carnaval, continua com essa sensação, aí você tem que procurar o especialista que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos para que faça um tratamento específico que é muito eficiente e evita as sequelas. E é interessante que existe, né, aparelhozinhos também, né, utensílios, o plugzinho que a gente pode colocar para justamente amenizar esses ruídos, essa zoada muito grande dos trios elétricos. A gente percebe que tem alguns foliões que, quando estão próximos ali do trio, estão usando ali para justamente no ouvido, né, para justamente ficar mais tranquilo. É realmente muito preocupante. E todos nós, comunicadores, que ficamos muitas horas ali na transmissão com fone de ouvido, com retorno, né, é a zoada que você está sendo exposto ali do trio elétrico. São, né, os diretores, as pessoas que estão aqui no nosso pé de ouvido conversando. Então isso, ao longo, né, de vários dias, chega uma hora realmente que bate um cansaço auditivo, que eu digo. Né? Quando termina ali o carnaval, eu não chego a ficar, graças a Deus, com, né, nenhuma sequela. Mas a gente sente um certo desconforto e um cansaço. Após isso, o que seria interessante, até para, né, não digo um tratamento, mas assim, uma avaliação, o que seria interessante para a gente, né, procurar um especialista, procurar o próprio otorrino, para a gente ter um cuidado pós-carnaval, doutor? Exatamente. Pós-carnaval, durante o carnaval, aqueles cuidados que eu falei para vocês, né? Você fica brincando, etc. E chega em casa, você tem que ter um repouso acústico. Então, para não expor mais seu ouvido ainda. Então, isso geralmente, a gente chega em casa com aquela sensação de ouvido tampado, um pouco de chiado, que chama perda auditiva transitória. Então, você fica em repouso, hidrata bastante, bebe bastante água, isso recupera. Aí você vai para a balada de novo, você vai para o carnaval de novo, então isso se repete. Então, o sinal e depois, com o repouso acústico, você fica bem. O sinal de alerta é como eu falei anteriormente. Depois de 2 ou 3 dias que você parou o carnaval, que está sem expor a ruído, sem expor a muito som muito forte, e você continua com aquela sensação de ouvido abafado e sente chiado nos ouvidos, o famoso zumbido, aí sim, você precisa procurar um especialista para que faça uma audiometria, que é um exame que mede a audição, para ver se teve algum déficit auditivo, e nesse momento tem tempo de você reverter essa possível perda de audição através do medicamento. Então, e quanto mais cedo isso se institua, esse tratamento, mais eficaz e menos possibilidade de sequela, porque a sequela depois, ela é irreversível. E muitas vezes, a sequela, você não percebe que está com diminuição da audição. Por quê? Porque a lesão por um excesso de ruído é nas frequências agudas, então aqueles sons muito finos. E nós não usamos muito na nossa comunicação aqueles sons muito finos. Então, o que é que fica em termos de sinal é você tem uma perda de audição, não percebe a perda de audição por essas características, mas fica com um sintoma muito chato, muito ruim, que é o zumbido
e que, na grande maioria das vezes, mais do que 90% das vezes, o zumbido é uma tradução de uma perda de audição. Portanto, fique muito atento a essas informações. Nós trazemos muitas informações no nosso Instagram também, para ajudar você que está nos assistindo e brincar o carnaval de uma forma muito tranquila, se divertir e com saúde auditiva. Falando de audição e falando também aqui, ó, das nossas, né, cordas vocais também, isso. porque é impressionante. Quando passa o carnaval, a gente vê muitas pessoas gripadas, né? Isso. E muitas pessoas roucas, com aquela rouquidão. Eu pulei muito carnaval, aquela coisa toda. Até por conta desse excesso, né, de falar, ter que falar mais alto. Mais alto, perfeito, né? exatamente. E o que é o aconselhável pós-carnaval, até para tratar essa rouquidão, doutor? Olha, uma pergunta muito interessante, uma dúvida que às vezes as pessoas têm em relação à rouquidão ou às infecções de vias aéreas superiores. Então, como o carnaval é uma festa de grande aglomeração, é natural que depois da festa você adquira essas infecções respiratórias. Então, geralmente são vírus, né? Então, qual é a grande orientação que você pode evitar isso? Você hidratar bastante, tomar bastante água. Por quê? Porque vírus e bactérias, para causar problemas respiratórios, é preciso que elas façam aderência na mucosa. E quanto mais a nossa mucosa nasal, da faringe, da laringe, tiver hidratada, menor possibilidade dessa adesão e, consequentemente, trazer uma infecção respiratória. Mas o uso de vitamina C é muito importante, a lavagem nasal com soro fisiológico também é muito importante. E lembrar o seguinte, que quando você está no ruído intenso, né, para você ser escutado, ou para que a pessoa te escute, você tem que falar muito mais alto. E, consequentemente, você força muito as cordas vocais e aí tem a famosa rouquidão. Então, no pós-carnaval, repouso acústico, repouso vocal, hidratar bastante. E se com 2 dias os sintomas persistem, tem que procurar o profissional para que faça uma avaliação e institua o melhor tratamento. De volta ao vivaço aqui no nosso programa, quero agradecer a presença do nosso doutor, o otorrino Dr. Edson Bastos. Muito obrigado pela participação, por ter aceito aí o nosso convite. Queria que você deixasse seu contato e as suas redes sociais também. Olha, meu contato a rede social, o Instagram, edsonbastos.otorrino. Eu tenho uma participação muito ativa lá e eu dou orientações, informações importantes para o seu dia a dia, para a sua saúde, principalmente a saúde auditiva, também do nariz, do ouvido, né, e da garganta. Então, me siga lá e que inclusive, eu posso dar orientações no direct, etc. Então, edsonbastos.otorrino. Pronto, no carnaval as pessoas que vão sair próximos, nos blocos que ficam ao lado do trio, tem alguma orientação? Botar algum algodãozinho, alguma coisa? Isso, olha, tem aí no mercado vários, aqueles plugzinhos de proteção auditiva. Inclusive, o pessoal que trabalha junto do trio elétrico, por lei, é obrigado a utilizar. Então, os cordeiros, aquelas pessoas que trabalham ali próximo, vendendo refrigerantes, bebidas, etc. E também o pessoal de apoio, né? Que está no trio elétrico, que está ali no apoio de toda essa festa, eles utilizam. Então, tem 2 tipos de protetor auricular. Tem um que é plug, que é o pequenininho, ele tem uma cordinha porque você põe, depois você tira no pescoço, e tem o de concha. O de concha, ele é um pouco mais eficiente, mas às vezes ele incomoda, porque muito suor, etc. Então, isso é mais para o pessoal mais profissional que utiliza. Mas o fulião que está ali no camarote, etc., e gosta muito próximo, então quando o trio passar por ali, põe o protetorzinho, depois tira. Isso é uma saúde auditiva muito importante.